Boa noite novamente. Eu quero usar o tema livre nessa sessão para falar um pouquinho de um assunto que foi vinculado pelo menos em um dos jornais da cidade nesse final de semana, que realmente me deixou estarrecido, preocupado. Preocupado, senhor presidente, com o relacionamento entre o poder legislativo e o poder executivo municipal. E eu não estou aqui para tratar de relacionamento. Pode baixar um pouquinho o volume do meu microfone, por favor, que está reverberando aqui. Eu não estou aqui para falar do relacionamento de vereadores ditos da oposição com o governo. Em primeiro lugar, porque eu já disse 200 vezes que eu não sou vereador de oposição, coisa nenhuma. E eu estou aqui para tratar do relacionamento da Câmara Municipal com o Poder Executivo. Há muito tempo eu não via um pronunciamento do Poder Executivo tão, como é que eu vou dizer, usar uma palavra para não ser, enfim, tão ofensivo à Casa Legislativa como eu vi no final de semana. E digo isso, senhor presidente, volto a dizer, não quanto aos vereadores da oposição, mas sim quanto a todos nós. Todos nós. Não sei se os senhores tiveram acesso, mas foi publicado na edição de sábado do jornal Atibaia hoje, 7 de fevereiro, uma carta à população. Aqui, ó, carta à população, está aqui a capa do jornal, se vocês não tiveram a oportunidade de ver, vejam. E diz o seguinte: caro morador, por determinação federal, a partir de janeiro, a prefeitura seria responsável pela manutenção da iluminação pública da cidade. No entanto, o projeto de lei que possibilitava o município arcar com as despesas foi alterado e descaracterizado pela Câmara Municipal, inviabilizando sua sanção pelo Poder Executivo. Além disso, a Electro, responsável por esse serviço, até então não cumpriu com alguns quesitos exigidos na resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Por esses motivos, ou seja, porque a Câmara teoricamente descaracterizou o projeto da iluminação pública, Atibaia, como centenas de outros municípios, está contestando a determinação federal, porque assumir da Electro significa arcar com uma despesa anual de 8 milhões, trazendo imenso prejuízo para a população, por comprometer investimentos que precisam ser feitos em áreas vitais como educação, saúde e trânsito. A Prefeitura está trabalhando incansavelmente para resolver esse impasse e pede a compreensão de todos por eventuais transtornos nesse momento. A Prefeitura trabalha sempre para garantir o melhor para a nossa cidade. Prefeitura da Estância de Atibaia. Não estou entendendo nada. Quem acompanhou as discussões sobre taxa de iluminação pública, inclusive todos os vereadores dessa casa, muito provavelmente não estão entendendo nada. Nada. Quando houve audiência pública nessa casa e durante as discussões desse projeto, foi sugerido, inclusive por esse vereador, quando eu fiz a fala aqui na sessão no dia da votação, eu disse: a prefeitura deve contestar judicialmente essa questão da transferência do parque de iluminação pública. E foi respondido em outras ocasiões pelo Poder Executivo que a prefeitura não iria brigar porque não havia decisão de segunda instância dando guarida a qualquer município, então a prefeitura não iria contestar isso. E agora vem uma carta à população dizendo que Atibaia, como centenas de outros municípios, está contestando a determinação federal. O que quer dizer isso? Atibaia está contestando judicialmente a determinação federal? Não sei, mas é o que eu entendo da leitura. A não ser que eu esteja muito errado, eu não estou entendendo o que eles estão querendo dizer. Estão contestando a determinação federal. Contestando de que forma? Porque até agora o que se viu durante todo esse processo foi: nós vamos assumir o parque de iluminação. Foi encaminhado um projeto de lei para essa casa, com valores a serem acrescidos a título de taxa de iluminação pública. Nobre vereador Paulo Jesus, junto com o nobre vereador Adriano Bedoni, base do governo, que hoje infelizmente não está mais nessa casa, nobres vereadores fizeram uma alteração na tabela, por entenderem que a tabela não cumpria princípios de justiça social, enfim. E essa tabela foi aprovada por essa casa, salvo alguns votos em contrário, inclusive o meu, mas por questões conceituais e não quanto à tabela em si, eu votei contrário, mas os vereadores da base do governo, senhores,
Vocês, vereadores da base do governo, votaram a favor da tabela que foi colocada. E agora vem a próprio Poder Executivo e joga o problema da iluminação pública nas costas da Câmara, numa nota oficial, num jornal da cidade. Eu não consigo entender que tipo de governo tem uma postura de puxar a faca para o legislativo contra os seus próprios vereadores. Os seus próprios vereadores que votaram a favor da tabela, o governo expõe em praça pública para um julgamento e coloca assim, ó, a cabeça dos meus vereadores da base do meu governo está aqui, porque eles são culpados, porque a gente não consegue fazer a manutenção da iluminação pública do município. É isso que está dizendo essa nota oficial, senhores. Eu não estou fazendo leitura, não estou distorcendo absolutamente nada. Está escrito aqui. A Câmara Municipal é responsável porque a gente não consegue cuidar da iluminação pública. E aí, na sequência, fala assim, ó, veja bem, a Electro também não cumpriu algumas coisas, então a gente está questionando na justiça. Desculpa, isso aqui foi palavra minha. Ele está dizendo, estou contestando a determinação federal. Não sei se na justiça, imagino que na justiça. Está contestando, mas não foi dito há um mês atrás que não iria contestar absolutamente nada? Não foi dito que não tinha decisão transitada em julgado de segunda instância, dando guarida aos municípios? Eu não consigo entender. Não consigo de fato entender essa postura da prefeitura, especialmente quanto aos nobres e queridos vereadores que compõem a base do governo. Ok? Porque são vocês que estão sendo expostos ao público, ao julgamento popular, diante de uma informação parcialmente verdadeira. Até porque, ainda que essa casa tivesse aprovado a alteração da contribuição de iluminação pública nos moldes em que vem enviado do Poder Executivo, na data da publicação desse periódico, não teria tempo hábil para fazer a cobrança com o acréscimo e muito menos a prefeitura ter essa verba disponível para fazer a licitação para arrumar a questão da iluminação pública. Ainda que tivesse aprovado com todo o aumento que o prefeito propôs, não teria sido feito ainda, não teria dado prazo. O vereador Lucas tem falado insistentemente sobre a questão da lei de licitação, dos prazos de lei de licitação. Ainda que tivesse sido aprovado na íntegra, não teria dado tempo de fazer a licitação, terceirizar o sistema para fazer a manutenção dos pontos de iluminação pública. E aí pergunto, que culpa a Câmara tem disso? E eu estou aqui nessa fala hoje defendendo o Poder Legislativo. Por mais que talvez alguns vereadores aqui da situação achem que não, eu estou aqui em defesa do Poder Legislativo. Porque isso aqui é um traje, é ultrajante. Ver uma notícia dessa no jornal e a população nos questiona na rua, então nós não temos iluminação pública porque você votou contra o aumento do imposto. É isso. Gente do céu, aonde a gente está? Aonde a gente vai parar? Paralelamente, eu devo ter pouco tempo ainda, e eu quero cumprir o regimento, eu recebi do vereador Dedel, ele deixou no meu gabinete hoje pela manhã, uma decisão em segunda instância de um município, que foi citado também pelo presidente do PMDB, e ele disse que havia uma decisão em segunda instância, que dava guarida aos municípios sobre a questão da transferência do parque de iluminação pública. E nobres vereadores, aqui está a decisão. Tem o número do processo. Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, município de Pedregulho, em segunda instância, e aí eu me recordo que quando eu falei que valia a pena a prefeitura lutar contra essa transferência arbitrária, na sequência da minha fala, o nobre vereador Adriano Bedori falou assim, Daniel, eu concordo com tudo que você está dizendo, acho que a gente tem que lutar, mas se você trouxesse uma decisão em segunda instância, eu acho que deveria ir para frente, mas até agora não tem decisão em segunda instância. Então, com todo o respeito e carinho que eu tenho pelo nobre vereador, ex-vereador e amigo Adriano Bedori, aqui está uma adesão de segunda instância que deu guarida ao município, dizendo que essa transferência dos ativos, feitas pela, então, no caso aqui a CPFL, a Companhia Paulista de Força e Luz, para a Prefeitura de Pedregulho, ela é inconstitucional, não tem amparo legal, deu guarida para a pretensão municipal de manter-se alheia à questão da manutenção dos pontos de iluminação pública e devolvendo à concessionária de energia elétrica o dever de fazer a manutenção. A decisão está aqui, senhores. Ok? Número do processo 000199034 826 0434. Dá para consultar na internet, quem quiser. Ok? Então está aqui. Espero que,
se alguma coisa se aproveita dessa declaração da prefeitura nesse final de semana, espero que quando ela diz, por estes motivos, Atibaia, como centenas de outros municípios, está contestando a determinação federal, espero de coração que seja isso. Que a prefeitura tenha ido à justiça com base em várias decisões, inclusive acórdão de segunda instância, para dizer que nós não temos que receber o parque de iluminação pública. Espero sim, de coração, que a prefeitura tenha feito isso. E espero que a prefeitura tenha a dignidade de fazer uma nota oficial e dizer que isso foi bandeira dos vereadores dessa casa. E não ir para público, não, presidente. Acabou meu tempo, por isso que o senhor está batendo? Ok, então eu não costumo fazer isso. Eu não costumo fazer isso, mas eu gostaria de concluir. Eu gostaria de concluir como líder do meu Partido de Solidariedade. Você já teve até 12 minutos. Ok, então o senhor tira 8 do líder de Solidariedade. Ok, eu vou concluir. À vontade. Eu espero que a prefeitura venha e faça um pronunciamento dessa forma. Que dê nome aos bois, nesse sentido. Não existe uma situação aqui de mocinho e bandido na história, não é nada disso. A gente só quer a transparência na informação. A população tem direito à transparência da informação. Quem acompanhou as discussões sobre iluminação pública nessa casa, sabe o que eu estou falando aqui. Eu tenho dezenas de testemunhas nesse plenário aqui, inclusive os nobres pares. Então, que a prefeitura diga, ok, entendemos sim que, nesse momento, essa resolução é arbitrária. Né? Voltamos atrás no posicionamento de simplesmente assumir o parque de iluminação pública. Entendemos que a Electro não cumpriu com alguns dos quesitos exigidos pela resolução da ANEEL, entre eles entregar um inventário do parque de iluminação pública. Ok, nós entendemos tudo isso e chegamos à conclusão, junto com a Câmara Municipal, junto com todos os vereadores que participaram da discussão, inclusive os da base do governo, de que vale a pena lutar. Podemos até perder no processo, porque o direito, existem várias correntes. Pode eventualmente cair o processo numa Câmara de Direito Público em São Paulo que tenha outro entendimento, mas nós vamos lutar, e é isso que nós decidimos fazer. Ótimo, sabe o que nós dessa Câmara faríamos? Todos nós aplaudiríamos o Poder Executivo, é isso que nós queremos, esse tipo de conduta do Poder Executivo nos representa. Agora, aí é público, numa carta à população, dizer que não tem manutenção de ponto de luz porque a Câmara não aprovou o aumento da taxa, gente, tenha dó, ok? E isso, se fosse um documento só, poxa, teve um equívoco. Mas não, nós temos uma resposta lida pelo vereador Paulo Jesus na sessão passada, onde o secretário de Urbanismo e Meio Ambiente respondeu da mesma forma a ele, dizendo que a dificuldade com manutenção de ponto de iluminação era porque a Câmara não tinha aprovado a CIP da forma como foi enviada. Gente, coerência. É isso que nós pedimos. Ninguém está aqui para fazer oposição gratuita, oposição burra, como a turma fala. O nosso posicionamento, nesse sentido, é inquestionável, nós temos testemunhas aqui, ok? Nós estamos buscando contribuir com o crescimento da cidade e sim, com essa administração pública, contribuir com a eficiência da administração pública. É para isso que nós estamos aqui. Agora, esse tipo de exposição não leva ninguém a nada e a lugar nenhum, a não ser a desinformação à população. Obrigado, senhor presidente.